Interessante para a gente revisar, né? Pronto. Agora. Oi, pessoal. Boa tarde. Ou boa noite, né? Passei aqui exatamente para poder garantir que está sendo gravado, né? Porque é importante. Aí também para dar um aviso aí da questão da aula prática. Não sei se o Marco já chegou a comentar. Comentou, Marco? Alguma Ainda não, coisa? ia comentar agora. Tá. Então, assim, já tem um combinado, né, de fazer aula prática no sábado aí, principalmente em relação ao Maurício, né? Maurício está conectado aí agora? Maurício Não, né? não. Tá. Então, em função dele, né, basicamente, porque senão a gente passaria todo mundo para o dia 3, né? Então, a gente vai fazer no dia 3 e a gente vai desenrolar aqui para Maurício. A gente só está com medo em relação à chuva, porque a promessa de chuva nesse final de semana é pesada, então é capaz de não acontecer efetivamente. Então, assim, o certo mesmo da prática para todo mundo, salvo o Maurício, que não pode em outra data, vai ser a prática no dia 3, tá ok? O Washington já está certo, o Chris já está Isso, certo, não é isso? com Na certeza. verdade, eu tinha solicitado. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Eu tinha solicitado que fosse mudado porque eu tinha um trabalho para fazer no sábado, mas esse trabalho de sábado caiu, então eu estou disponível tanto para o sábado quanto para o dia 3. O que rolar tá bom para mim. Tá, ok, Tô melhor então. para a turma. Mas, assim, a princípio, o mais certo é que fique realmente para o dia 3, todo mundo. A Fátima, para você, é melhor que dia, Fátima? Qualquer dia, estou disponível. Tá. Então, fica você também para o dia 3, tá? E a gente vai resolver Sim, especificamente com o Maurício a situação dele agora nesse final de semana, que eu acho que é a situação que vai estar mais instável, principalmente em função do tempo, tá? Como deixa eu fazer uma pergunta. Se por um acaso essa chuva permanecer no dia 3, marca-se outro dia? Sim, com certeza. Tá Mas, bom, então. assim, a gente não espera que persista a chuva 2 semanas, né? E 2 finais de Ou semana esse seguidos, tempo tá maluco, um tá, tempo vai maluco. acontecer. Tá bom. Mas, enfim, eu estou disponível, não tem problema nenhum. Agora, tem que me avisar com antecedência, porque eu tenho uma série de minhas saídas são programadas, tudo meu é programado, Tá viu? bom. Então, fica certo, todo mundo para o dia 3 e Maurício, a gente vai discutir aqui em função do tempo, tá ok? Ok. Pois Por mim, não. tudo bem. Tá bom, então. A Maurício aí já Ah, tá conectado. certo, então. Eu estou conectado é porque, como eu disse antes, eu estou dividindo minha atenção com a sala de aula. Eu estou encerrando uma turma essa semana. E aí Tá, eu estou no trabalho de conclusão com eles. Aí eu tá estou lá bom, e cá ao mesmo tempo. tá bom, Mas beleza. então, em relação não vai rolar essa aula esse sábado, né? A gente está monitorando o tempo, a condição do tempo, Uhum. né? Então, mas aí a gente combina com você especificamente. O restante do pessoal fica aí acertado para o dia 3 já definido, tá bom? Não, tá certo. Não, é porque eu tenho uma dinâmica diferente. Como o drone que eu uso daqui do trabalho, né? Eu tenho que pedir autorização para levar ele, para sair com ele, porque eles querem que eu treine com o daqui, né? Sei. Então, eu tenho que organizar essa saída de equipamento, tudo certinho. Mas tranquilo, a gente espera até amanhã para firmar esse negócio aí. Tá bom, perfeito. Valeu. Tá bom, valeu. Vou me distanciar e deixar Obrigado. vocês com o Marco aí. Boa aula aí para vocês. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Beleza. Vamos lá, então. Deixa eu colocar novamente em modo de apresentação. Então, pessoal, a disciplina de hoje, ela trata de regulamento e tráfego aéreo, né? E, na verdade, esse regulamento direcionado para aeronaves remotamente pilotadas, tá certo? E aí, aproveitando o gancho com relação a alguns comentários que foram feitos, e interessante ter profissionais de áreas bastante diversas aí, essa escolha do equipamento realmente é muito importante, não diz tanto respeito à legislação, principalmente no Brasil, que ela é bem mais simples no sentido de que
Se você está com um drone entre 250 gramas e 25 quilos, você cai numa mesma categoria e a regra é a mesma para todos, então não pega tanto. Entretanto, para atividade profissional, tem que ter muito cuidado. É interessante que eu já estou aí nessa jornada desde 2015, né? E hoje passei um aperto por ter escolhido um equipamento, que é exatamente o Mavic Air 2S, que nós adquirimos aqui. Eu cheguei agora do Brasil agora na segunda, na quarta-feira já vim para essa missão aqui no interior, na região norte. E ontem eu fui voar com drone pela primeira vez. E eu sempre fui resistente ao Mavic Air 2S para aerolevantamento, exatamente porque a DJI faz de tudo para segmentar os seus drones. Então, esses drones tidos como customer não quer dizer que eles não sejam profissionais, mas quer dizer que eles são muito mais voltados para fotografia e filmagem. Então, por quê? Todo, né, o hobbyista, vamos dizer, ele basicamente no drone ele busca fotografia e filmagem que casa com o profissional de fotografia e filmagem, que é o caso aí do, do, do Cris, né? Ele tá aí, daí do Cris. Não é isso, Cris? Então, a diferença é que o Isso, Cris exatamente. faz imagens maravilhosas, né? E o leigo faz imagens ali normais, né? Mas assim, o Mavic Air 2S, você acertou, Cris. Eu acho que Que hoje o bom. custo-benefício é o melhor equipamento que tem, mas eu sempre fui reticente com ele com relação à atividade de aerolevantamento. Acabei cedendo porque o Mavic 2 Pro, que é o equipamento que a gente tradicionalmente vinha usando, eu gosto muito dele. Depois do Phantom, né? Eu vim da época do Phantom 4 Pro, que era sensacional. O Mavic 2 Pro, sensacional, muito bom também. Só não tem um obturador mecânico, que para o aerolevantamento é importante, mas o Air 2S, a DJI direcionou bem ele. Então, assim, eu tive muita dificuldade, quase que eu perdi o dia de ontem, nesse sentido, com outras dificuldades também. Hoje, quase que eu perco o dia novamente, mas foi resolvido. Para o Washington, e aí pegando o gancho, o Washington que pretende trabalhar nessa área de aerolevantamento, ou mapeamento aéreo, né, o melhor custo-benefício aí, se achar usado, que não está mais em linha, é o Mavic 2 Pro. Se você não conseguir, depois você tem uma Mavic. Agora acabou de lançar uma Mavic 3 Pro. Então, assim, até então, novos, só tinha uma Mavic 3 Enterprise, que nós adquirimos agora. É sensacional, só que ele é muito caro, né? Ele é muito caro, assim, para quem tá começando. Então, eu Pra- acredito que o Mavic 3 Pro ele venha com os softwares, venha com a solução de aerolevantamento. Então, o equipamento em linha hoje, com o melhor custo-benefício, seria o Mavic 3 Pro, que é um lançamento que aconteceu há 15 dias atrás, eu acho, da DJI. Sempre DJI, porque é quem domina 80% do mercado. Já para Fátima, ela já tem um leque maior, né, de drones. Ela pode pegar um Mavic, ela não vai fazer aerolevantamento, então pode ser um mini para fazer um acompanhamento, por exemplo, de gato. Tem alguém, pessoal puder colocar no mudo, tem um áudio aí fundo, puderem Tem um colocar. áudio de rezando, alguém rezando Ave Maria. É, Não sei de onde que surgiu isso. ativar. Deixa eu ativar aqui, já que a turma. Vamos lá, pronto. Obrigado, Fátima. Pedir para ativação. Ainda bem que é rezando, né? Ah, o rezando tá ótimo, é porque eu tô É falando, então ótimo. eu nem consegui ver que era a reza. É, reza. Ave Maria e Pronto, rezou a Ave Maria toda. maravilha. Então, você já tem uma Vic o DJI Mini e tal, mas para Fátima tem que entender melhor depois o segmento dela, mas aí tem uma série de drones realmente, né? Na parte de regulamento, no Brasil, nós temos a regulamentação, né? Os órgãos efetivamente que regulam são a Anatel,
que a Anatel, né, que ela regula as radiofrequências, as frequências, né, que são utilizadas no território nacional. Então, o radiocontrole, o drone, ele é controlado por uma radiofrequência, no caso 2.4 ou 5.8 normalmente. Então, você tem que ter um controle para quê? Para evitar interferências em outras linhas, por exemplo, na comunicação aeronáutica, na FM, na televisão, né, celular. Então, cada um tem que respeitar a sua banda para efetivamente ter qualidade nessas comunicações. A ANAC, que é a Agência Nacional da Aviação Civil, que é quem controla o órgão, esse órgão era militar, hoje ele é civil, e ele controla tanto os registros de aeronaves quanto registros de pilotos. E também tem muita função de fiscalização. Depois nós temos o DCEA, que já é um órgão militar, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Esse órgão, ele, na verdade, lançou o SARPAS, que é o sistema que nós utilizamos para fazer solicitação de voo. Então, o DCEA é aquele órgão que controla o acesso ao espaço aéreo. E quando a gente fala de ANAC e DCEA, nós estamos falando desde a aviação tripulada até a aviação não tripulada, que é o nosso caso. Então, a ANAC, ela trata ali dos registros, fiscalização, e o DCEA, efetivamente, é controlar o espaço aéreo para manter a segurança operacional do mesmo. Por fim, nós temos o Ministério da Defesa, que interessa aí principalmente para o Washington, porque toda e qualquer empresa... Washington, alguma pergunta? Tá... Não, eu abri o microfone porque na hora que tiver uma brechinha aí eu vou fazer algumas colocações. Se Pode já quiser, continuar. então, porque está tendo um fundo aí que às vezes... Ah, então deixa eu fechar. Não, não, pode falar, pode aproveitar o gancho, já pode fazer sua intervenção. Na verdade é o seguinte, essa regulamentação, Anatel, ANAC, DCEA, Ministério da Defesa, todos esses quatro itens aqui, órgãos, a gente vai ter que fazer essa regulamentação nesses quatro órgãos ou necessariamente apenas em um? Não, cada um tem uma função diferente, e aí eu vou explicar à Hum. frente, tá? Isso, tranquilo. É por isso que eu não quero me adiantar, porque às vezes eu faço uma pergunta que o conteúdo vem lá na frente. Tá. Eu como instrutor do Senat também, eu costumo, quando eu estou explicando um determinado conteúdo, e alguém me faz uma pergunta lá na frente, eu não acho interessante responder agora, porque tem gente que não entendeu as coisas antes ainda. Isso, E se eu for responder a ele aquele conteúdo que vem lá na frente, quem já tem uma noção vai entender a resposta. Mas quem não tem noção nenhuma vai ficar sem, pior ainda no curso. exato. Então, como esse momento vai chegar lá na frente, fique tranquilo, eu vou esperar o momento. Fique Tá tranquilo. bom, te agradeço. O Ministério da Defesa, ele é quem trata da inscrição das empresas que têm intenção de fazer aerolevantamento. Então, toda e qualquer empresa que pretende fazer mapeamento aéreo, que no caso do Ministério da Defesa é chamado de aerolevantamento, necessita ser inscrito no Ministério da Defesa. É obrigatório. A maioria não tem, né? Afinal de contas, nós estamos naquele país que, como eu ouvi há muitos anos atrás, em italiano, né? Existem muitas leis e depois resta saber se a lei vai pegar ou não, né? Umas leis pegam, outras não pegam, e é assim que funciona. A maioria não tem, né, essa inscrição, mas eu recomendo porque acaba sendo um diferencial. Nós temos, e isso já garantiu para a gente uma série de oportunidades. Então, na Anatel, o que nós temos que fazer é a homologação da radiofrequência, né? Só que o que acontece? Os drones que estão vindo hoje, principalmente da DJI, eles já estão vindo homologados. Então, como que eu fico sabendo se esse drone é homologado ou não? A partir do momento que você comprar, se você comprar um drone através de um dos canais oficiais da DJI, esse drone, ele é produzido na linha de produção especificamente para o Brasil, que eles chamam do produto BR, né? Todo produto BR, ele já vem certificado para a Anatel, porque já foi produzido
é direcionado para o Brasil. Se você for no Paraguai e comprar um drone, for nos Estados Unidos ou na Europa e comprar um drone, esse drone não vai ter o selo da Anatel gravado, né? Aonde que vem gravado esse selo? Vem na caixa, às vezes vem no rádio controle e vem também no próprio drone, normalmente no compartimento da bateria. Então, se você comprou um drone no Brasil, ele vai vir com selo BR. Consequentemente, com selo BR, não minto, ele vai vir com selo da Anatel, consequentemente, é um drone que já foi homologado. Se não tiver, você precisa fazer essa homologação. Essa homologação você faz num sistema chamado Mosaico da Anatel, tá? Então, vamos ver se eu abro rápido aqui. Mosaico Anatel. Anatel. Marco, desculpa lhe interromper. Esses sites, esses caminhos para a gente homologar, para a gente, digamos assim, para a gente se situar regulamentado dentro do uso do drone, tudo isso vocês vão nos orientar, não é isso? Perfeitamente. Então, tá aqui, ó, respondendo Porque sua hoje, pergunta, já tem os hoje, links aqui para diversos sites isso, importantes. Então, tem aqui. Desculpa, tá sobrando aqui a ANAC PT, não era para ter. Tem Anatel, Mosaico, tá aqui, ANAC, RBAC, o regulamento RBAC 94E que eu vou falar. Cisante, DSEA, Sarpas NG, ICA 140, tá tudo aqui. Isso aqui já está disponível no link. O link onde tem o material didático seus, isso tá lá. Vocês já tiveram acesso? Pronto. Então tá tudo lá. Só que eu não sei o que não está abrindo nada aqui na minha página. Enquanto você tenta essa conexão, vou interromper você aqui rapidinho. Tá. Eu tenho um drone que eu comprei na Amazon e ele não veio homologado, esse DJI. E aí eu fui tentar fazer esse processo pelo sistema Mosaico, mas demorou muito, eu tinha que mandar muito documento, fiz com o tutorial do YouTube, coisa e tal, fiz passo a passo. Demorou e foi negado. Você me indica alguém que faça esse serviço de homologação? No mosaico. Porque às vezes é mais vantagem gastar esse dinheiro, comprar a hora de um profissional que vai ser mais ágil, do que eu dedicar minhas horas naquilo que eu não vou ter Com sucesso, certeza. né? Sim. ô Cris, essa mesma empresa, esse mesmo curso que nós estamos aqui, Marcos, alguém da própria empresa, Solution, poderia nos orientar com relação a isso, né? Orientar, não só orientar, como buscar isso para a gente. Porque vocês já estão na área, vocês já estão fornecendo tudo isso. Então, a gente que está entrando, está comprando o material didático, né, que nós vamos utilizar nas nossas práticas, nos nossos serviços, é como a Cris acabou de falar, que ele comprou, não conseguiu homologar. Isso a empresa poderia fazer para a gente com o nosso aval? Como é que é? Isso não na verdade, isso não faz parte do escopo, tá? Mas a gente pode, porque o site né, é o que o Cris falou, dá trabalho, né? Dá trabalho. Então, e é o que ele falou, com o tempo, se ele pegar ali e dedicar essas horas dele que valem, ele vai conseguir fazer. Mas se a gente for preencher aqui, fazer passo a passo, só no caso, o mosaico, por exemplo, vai levar, alguém falou, um trabalho é para 2, 3 horas, né? Então, assim, é, é algo que, se você tiver tempo, com tutorial, você né, consegue fazer isso, consegue fazer, né? Certo, Cris? Né? A próprio site da ANAC, da Anatel, ele tem um manual explicando, inclusive está lá no material didático também. Quer ver? No material didático tem um manual da Anatel sobre isso aí. Deixa eu ver. Material, regulamento, material didático, regulamentação, mosaico, essa barrinha mesmo. Anatel, procedimento, homologação drone. Então tá disponível lá.
o passo a passo, viu? Não sei se você viu isso aí, o Manual de Orientação e Homologação de Drones, Anatel. Então tem aqui o passo a passo. É claro, qualquer dúvida, né, direcionada, a gente pode esclarecer no maior prazer, viu, Cris? Fica à vontade. O que a gente não pode é pegar para fazer, né? É um trabalho que a gente poderia até fazer, mas também nós estamos tão sobrecarregados de trabalho que se for te passar o valor hora em função dos trabalhos que a gente está com ele, não vai ser viável. Então, né? Mas tá aqui, ó, né? Entendi. Toda orientação no próprio, lá no material disponibilizado, tá? Essa resposta serviu para mim também, viu, Cris? Obrigado aí pela pergunta. É. Mas você tem já drone, Washington? Rapaz, eu quero inovar na região. A minha região da Chapada não tem ninguém que faça georreferenciamento com drone. Não tem ninguém Entendi. na Chapada. Não, não, é porque quando você A falou, eu Chapada achei são que você mais já de. estava com um drone sem estar homologado. Não, eu digo assim, porque eu quero terminar o curso, eu quero comprar o drone específico para minha área, para o meu serviço, como o nosso amigo Cris já comprou o dele, exatamente, fez a escolha certa, como você mesmo acabou de Isso. falar, né? Então eu quero, graças a Deus. Então eu quero seguir esse caminho. Eu quero terminar o curso, eu quero saber da informação correta, eu quero buscar o drone correto e eu quero homologar tudo certinho para eu começar a trabalhar dentro das minhas normalidades judiciais, Perfeito, né? perfeito. Vamos Tudo lá. vai. Deixa eu... Tá. É, Então, as autoridades, eu já passei um pouquinho sobre isso. A ICAO é a International Civil Aviation Organization, o órgão que regulamenta toda a aviação civil, não regulamenta, né, das diretrizes da aviação civil no mundo inteiro, fica sediado em Montreal. E o Brasil é um dos países signatários aí, né? Ou seja, o Brasil ele segue procedimentos e normas muito comuns no mundo dos países, vamos dizer, um pouco mais, né? Que não são tão complicados aí. Tem alguns países que não fazem parte, né? Você pega um Afeganistão, Paquistão, mas você pega Canadá, Europa, Estados Unidos, África, América do Sul, os países mais desenvolvidos da África, todos seguem a, a ICAO. A ANAC, que é a Agência Nacional da Aviação Civil, que equivale à ICAO para o Brasil, DECEA, Departamento de Controle de Espaço Aéreo, eu falei, ele é civil, ele é militar. O SINDACTA, que é o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Então, o SINDACTA, ele está debaixo do DECEA, tá? E aí tem outras áreas aqui de menor relevância. Só vale destacar gerências regionais que são da ANAC, e essas gerências ficam no aeroporto, nos aeroportos. Então, se você for no aeroporto, normalmente, nos aeroportos internacionais. Então, se você for no aeroporto de Salvador, vai ter lá uma salinha da ANAC, que é exatamente uma gerência regional dessa, que normalmente onde, por exemplo, piloto faz prova teórica, né? Eu cheguei a tirar o PPH, no piloto privado de helicóptero, e na época a prova teórica eu fiz aqui nessa salinha aqui da ANAC, lá dentro do aeroporto de Salvador. Então a ANAC, aqui fala um pouquinho da história, foi fundada em 2005, no lugar do DAC, que era militar, e compete, acho que vale a pena esse ponto aqui, a ela compete estudar, planejar, incentivar e apoiar as atividades no setor da aviação civil pública. Então, isso aqui é a finalidade, né, o objetivo aí da ANAC. E aí eu entro num ponto importante que já está na ICA 140. ICA 140, o que acontece? Os dois órgãos principais da aviação civil que regula são a ANAC e o DECEA. Cada um tem um regulamento e eu vou falar dele, tá? Esses regulamentos são: a ANAC é o RBAC 94E. RBAC, Regulamento Brasileiro, não sei o que, da Aviação Civil, né? RBAC 94E. Esse é a norma que a ANAC, é o regulamento que a ANAC publicou regulando a atividade de aeronaves, de drones. E o DECEA tem a ICA 140. ICA 140 do DECEA, que é o regulamento, né, que regula
o acesso ao espaço aéreo. O que a gente tem que fazer para acessar o espaço aéreo com drone? Ou seja, para voar, tá certo? Então, lá no RBAC 94E e na ICA 140, na verdade, os dois já têm, eles tratam que o drone ele tem características de aeronave. Uma vez considerado aeronave, ele está sujeito a toda normalização da aviação civil. Então, consequentemente, seus pilotos, que são os pilotos remotos, nós, né, estamos sujeitos a todos os deveres e direitos que um piloto de um Boeing 747 está, por incrível que pareça, né? Você vai pegar, se você ler a norma, você vai falar que nós estamos, se você vai ver que lá está escrito que nós estamos sujeitos a norma principal, né? Que é agora falhou aqui, né, o nome, que é. Nossa, deu um branco As aqui. sanções, as Não, não, penalidades. não. O regulamento principal da aviação civil é tipo. Daqui a pouco vem, tá? Daqui a pouco vem. Tem uma norma geral da aviação civil, né? Que nós estamos sujeitos a ela também. Impressionante. Uma coisa que eu já falei milhões de vezes, fugiu aqui. Acho que é. Não reparam se der uns lápis, eu tô meio de virote. Aqui já são meia-noite, vai até 2 horas da manhã aqui o nosso curso. Então, mas eu acho que pode ter sido isso que deu esse lapso aqui. O RPA, o que é RPA, né? É Sistema Aeronave Remotamente Pilotada, né? Esse é o termo técnico que é tratado aí nessas normas, tá? E nós temos o enlace de pilotagem, que são os links, né? O link é aquela radiofrequência que eu falei. E esse link, o drone, você controla ele remotamente, né? Isso é através de uma radiofrequência. Então, é importante saber que você tem esse link, ele é uma via de mão dupla. Ele tem o uplink e tem um downlink, né? Ou seja, quando você comanda o drone, deixa eu pegar, né? Quando a gente comanda o drone, nós estamos fazendo um uplink, a gente está enviando informação, comando para o drone, e ele executa, sobe, desce, vai para frente, para trás. E você tem a todo momento o downlink, ou seja, na telinha, no display ali, no controle, a todo momento você está recebendo imagem, telemetria. O que é telemetria? Que altura que o drone está, qual é a velocidade do drone, que distância que ele está de você, o azimuth dele, né? Para que direção que esse drone está apontando, temperatura dos motores. Então você tem uma série de informações. Essas informações elas são atualizadas o tempo todo. E esse é o downlink, é a informação que vem do drone para você, né? E do rádio controle para o drone vai sempre comando, né? Tá? E Marcos, então essas informações aparecem no monitor que nós estamos vendo o drone, no monitor, sim, sim, na sim, tela, nem sempre, né? sim, sim, aparece tudo, né? Aparece tudo, né? Sim, né? Na verdade, a tela do display do celular ou do próprio controle, ele é o seu cockpit, né? Aquele cockpit ali da aeronave pilotada, para você é o display. Então, ali você tem que ter todas as informações para garantir a sua consciência situacional. Isso é muito falado na aviação. A consciência situacional é você ter uma consciência da situação do drone, para onde que ele está indo, que velocidade que está, qual é a posição do drone em relação à sua posição, para você, em algum momento, você conseguir trazer esse drone, evitar que ele bata em algum obstáculo, né? Evitar que ele colida com uma aeronave, né? E aí eu aproveito já a situação que eu passei hoje, foi interessante, tá fazendo um trabalho numa área aqui do ICNF. ICNF é tipo o IBAMA daqui, na verdade muito mais o Instituto Chico Mendes, né? É um viveiro de sementes florestais, era exatamente um aerolevantamento, um levantamento topográfico, né? Que eu estava fazendo. E aí, eu com esse Mavic Air 2S, tive a sorte de o software estar dando muito problema, realmente só voou com o Drone Deploy, que é um dos softwares para voar drone, tá? Assim, são vários. Só o Drone Deploy que pegou nele mesmo assim estava dando bug, estava dando as falhas.
E aí o drone estava no chão e de uma hora para outra eu ouço uma barulhada de avião. Falei, de onde que veio isso? Quando eu olho em cima da minha cabeça, na mesma altura que eu estava voando o drone, na mesma posição que eu estava voando o drone, passaram 3 aviões. Da onde que vieram esses aviões? Se eu tô com autorização de voo, não tem nenhum aeródromo próximo. Só que eu estava debaixo, eu estava logo depois de uma barragem, bem colado mesmo na barragem, na verdade, bem coladinho na barragem. E eram hidroaviões, 3 hidroaviões decolando da barragem. Imagina, né? O susto. Então, assim, ali não tem aeroporto, aeródromo, não tinha nada. Só que e ali com certeza eles pousaram ali no pouso, provavelmente informaram, mas ali não tem controle, não tem nada, né? E se eu tivesse voando com drone, existiria um risco iminente ali, né? Então tem que tomar muito cuidado. Então, assim, a premissa básica é que a aeronave remotamente pilotada é uma aeronave. E, por conseguinte, para voar no espaço aéreo sob responsabilidade do Brasil, deverá seguir as normas estabelecidas pelas autoridades competentes da aviação nacional, né? O não cumprimento dos requisitos estabelecidos nos regulamentos, no caso aqui o RBAC 94E, que é da ANAC, e a ICA 140, que é do DSEA, será apurado, os infratores estão sujeitos às sanções previstas do que eu estava tentando lembrar, que é a Lei 7565 de 1986, que é o CBA, Código Brasileiro Aeronáutico. Era só isso que eu estava tentando lembrar. Tem um Código Brasileiro Aeronáutico que nós estamos sujeitos a ele. É muito importante ter essa consciência, porque tem muita gente aí sendo penalizado por efetivamente estar voando o drone e de forma irregular, né? O último caso aí que eu vi de maior repercussão foi o cara fazendo um serviço para a indústria, passou o GRAE, viu o drone, na verdade estava tendo a aeronave de reportagem, né? No caso, quando tinha aí da Record, e o drone estava próximo da aeronave, o cara não baixou o drone, eles chamaram o GRAE chegou, foi para lá, o cara não baixou o drone, os caras pousaram, foram lá e prenderam o cara, levaram, fizeram claro, não prendeu, não ficou preso, né? Levou lá para a delegacia, fez ocorrência e liberou, mas depois veio um processo atrás disso. Então, muito cuidado. Como que o drone é tratado no Brasil, né? Quando ele é para uso não recreativo, ou seja, para uso comercial, ele é chamado de RPA. Isso conforme, e está sujeito à ICA 140. Quando ele não é para uso, quando ele é para uso recreativo, você já trata ele como aeromodelo. Então, é aeromodelo, ou seja, hobby, né? Se é para fins comerciais, é RPA e tem que atender ao regulamento da ICA 140, tá? Então, os RPAs, eles têm uma classificação por peso, que é a classe 1, 2 e 3. Onde? Classe 1 são para aqueles RPA com peso máximo de decolagem maior que 150 quilos, né? Então, praticamente aí chega no avião, né? Já a classe 2, ele tem um peso máximo de decolagem entre 25 quilos e 150 quilos. Esse é a classe 2. O classe 1, para um fabricante de drone classe 1, ele comercializar um drone no Brasil, ele precisa passar pelos mesmos processos de certificação que passa qualquer avião tripulado, tá? É um processo demorado e caríssimo. Já o classe 2, entre 25 e 150 quilos, já tem alguns drones sendo certificados no Brasil, se não, já não é que foram certificados. Na verdade, a regulamentação acabou de dar uma brecha aí para os drones de pulverização, tá? Então, a regulamentação ficou um pouco mais branda para os drones com finalidade de pulverização agrícola. É um mercado que tem franca expansão no Brasil, e aí fica aí um gancho para Fátima, né? Então, classe 2, o porquê os drones de pulverização, muitos deles estão caindo aqui entre 25 e 150 quilos. Normalmente aqui próximo de 25, 30 quilos, né? Da própria DJI, você tem aí agora o Agras 40, que é o maior. Tem o Agras 10, Agras 20, 30 e 40 agora, que é o grandão. E depois tem o nosso mundo mesmo,
da maioria, que é a classe 3, que são os drones abaixo de 25 quilos. Dentro da... que são, né, a maioria dos drones, aí, 99% dos drones que voam hoje em dia. Da classe 3, ela tem uma subdivisão que são os drones abaixo de 250 gramas, tá? E você tem depois o de 250 a 25 quilos. Abaixo de 250 gramas, a legislação é meio mais branda e o drone praticamente é considerado um brinquedo, vamos dizer. Aeromodelos e RPAs até 250 gramas, embora pertençam à classe 3, estão dispensados de vários requisitos. Para esses equipamentos, as operações são permitidas pela ANAC sob total responsabilidade do piloto. Então, não precisa de cadastro na ANAC, está dispensado de avaliação de risco operacional, não tem restrição de idade. Então, para, né, que você dá um presente para um garoto de 15 anos, 16 anos, esse drone tem que pesar no máximo 250 gramas. Pilotos não precisam de documento emitido para a ANAC, né? Não é obrigatório o seguro de cobertura contra terceiros, que é o RETA, que nós vamos falar. Não é necessário registrar os voos, fazer solicitação de voo no SARPAS, né, que é lá do DSEA, que eu falei, o DSEA é quem faz autorização para acesso ao espaço aéreo, né? Então, o DSEA não precisa. Não é permitido, só não pode operar esses drones sob efeito de substâncias psicoativas, tá? E aí vem uma grande discussão aqui, que é o DJI Mini, seja o Mini 3 ou o Mini 2, que ele tem 249 gramas declarado. O problema, então, no primeiro raciocínio, ele seria um drone abaixo de 250, dispensado de todos esses requisitos. Entretanto, na aviação, você considera peso máximo de decolagem. Peso máximo de decolagem significa você colocando todo e qualquer, você tem que considerar incluído todo e qualquer acessório disponível para aquele drone. E esse drone tem disponível, por exemplo, proteção de hélice, tem cartão que você introduz, tem basicamente só a proteção de hélice, que tem mais de 1 grama, ele passa de 250. Aí ele passa a ser considerado acima de 250. Eu não acho isso justo, tá? Mas eu já liguei para o Sindacta 3, que é quando nós fazemos a solicitação de voo para o DSEA, né? Na verdade, quem responde é o pessoal do Sindacta. Quem controla a região Nordeste, que é a nossa região, é o Sindacta 3, que fica no aeroporto de Recife. Então, normalmente é um sargento, né? Já mudou, já conheci vários lá, mas sempre muda. E eu perguntei na época e eles foram muito categóricos de que DJI Mini 2, na época, agora 3, eles são considerados drones acima de 250 gramas. Então, eles estão sujeitos a todos os requisitos de um DJI Air 2S, que é esse que o, que o Cris tem aí, que é esse aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo na minha mão. Está aqui atrás de mim, estou aqui carregando as baterias para amanhã. As baterias, né? Mavic Air 2S, que tem em torno de 590 gramas, ou Mavic 2 Pro. Esse aqui é o Air 2, ou DJI Air 2S, né? Muito bom para fotografias e filmagens. Depois dele tem o Mavic 2 Pro, que não está produzindo mais, que tem 900 e poucas gramas, que agora é o Mavic 3, que também tem 900 e poucas gramas, né? E depois vai, e assim por diante, tá? Para esses drones até 250 gramas, desde o DJI Mini, ele precisa de cumprir todos esses requisitos aqui, ó. Para operar aeronaves não tripuladas classe 3, ou seja, com peso de decolagem entre 250 gramas e 25 quilos, além de seguir as regras da Anatel, ou seja, de estar homologado na Anatel, e de utilização do espaço aéreo DSEA, é necessário ter no mínimo 18 anos, ou seja, não pode um garoto de 17 anos, 16 anos, não pode pilotar um drone desse aqui, né? Diferente do que a maioria pensa. E ele tem que ter seguro contra terceiros, que é o chamado RETA, tá? Possui seguro com cobertura de danos a terceiros. Esse seguro custa em torno de R$ 500. Ele tem validade anual e ele não é um seguro do drone. Se o drone cair e espatifar, já era. Porque o seguro que assegura isso é chamado de seguro de casco. E esse seguro de casco ele já existe
mas ele ainda é muito proibitivo. Ele praticamente é o preço do drone, porque poucas pessoas estão contratando ainda. O Reta, ele assegura danos a terceiros, ou seja, se esse drone aqui, ele cai em cima de um carro, você tem a cobertura contra aqueles danos ali. Se ele bate no vidro de na janela de um apartamento e danifica aí, você dá azar dele derrubar uma obra de arte lá dentro, a depender do valor, né? Tem lá, como toda apólice, tem os valores cobertos, isso estará também coberto, tá? Você tem que fazer uma avaliação de risco operacional. É obrigatório, né? A maioria faz? Não. Deveria? Sim. Porque é aqui que você vai avaliar os riscos envolvidos naquela operação. E muito mais do que avaliar, importante é você mitigar esses riscos com ações, né? O que regula, o que ensina a fazer essa avaliação de risco operacional é a IS, que é a da ANAC, é o E94003, né? Essa IS aqui. Tá disponível no site da ANAC e também no nosso material está disponível isso aí, tá? Você tem que manter distância horizontal de, no mínimo, 30 metros de distância de pessoas não anuentes. Então, se está passando alguém na rua que não autorizou você voar com esse drone, você tem que manter uma distância horizontal de 30 metros dessa pessoa. Que no caso de mapeamento aéreo em ambiente urbano, aerolevantamento é algo que praticamente impossível, mas eu diria que é o único ponto aqui que eu vejo que os órgãos eles são mais é, como é que se diz? Eles são mais suaves, né? Porque Complacentes. complacentes, porque é um negócio muito difícil, efetivamente, de você operar no ambiente urbano, mantendo essas distâncias, porque sempre tem alguém passando em algum lugar, né? Se essa pessoa tiver aqui, por exemplo, aqui na Europa, já tem uma coisa de diferenciar alguém que está a pé ou alguém, por exemplo, que está dentro do carro ou dentro da casa, porque se você está dentro de um carro ou dentro de uma casa, você já está protegido, né? Agora, se você está a pé, você está sujeito ali realmente a se machucar. E outra coisa é a aglomeração. Quando ele trata dessa norma, muitas vezes ele fala muito de aglomeração de pessoas, né? Então, você tem um grupo muito grande de pessoas. Se você está sobrevoando, se esse drone cair, certamente vai cair na cabeça de alguém. Se estiver passando uma pessoa, você está voando, para o drone cair na cabeça da pessoa, já começa a probabilidade ser menor, né? Às vezes chega ao, né? Como cair o raio no raio na cabeça da pessoa, que na verdade aí já é mais difícil ainda. Cadastrar esse equipamento no Cisante. Então, o Cisante é um sistema da ANAC, onde nós utilizamos para poder cadastrar os drones, tá? Fixar a identificação do Cisante e da Anatel no equipamento. Então, se o drone não já vem com selinho da Anatel, você tem que mandar fazer um selinho, colocar o número do certificado de homologação e fixar no drone. E colocar também quando você cadastra o drone no Cisante, ele gera um número. Esse número é como se fosse a placa do drone, como tem a placa do carro, né? E como você tem que fixar a placa no carro, você tem que fixar também o número do Cisante no drone. Para quê? Se esse drone você estiver voando lá próximo do aeroporto e ele cair e uma autoridade encontrar, ele vai conseguir chegar até você e saber quem é que estava ali fazendo esse tripulia, né? Portar comprovante de cadastro junto à ANAC. Então, esse registro você tem que estar com ele, tem que estar com seguro, tem que estar com avaliação de risco operacional e tem que estar com o manual do equipamento no momento do voo, além da autorização de voo que você consegue lá no DSEA. Então, são esses documentos. E aqui a gente tem, bom, na verdade, essa relação na frente eu repito elas, tá? Aqui já são para o que é necessário para equipamentos com 250 gramas até 25 quilos para voar biveloz, né? Deixa eu ver se eu pulei uma coisa aqui, biveloz. Ah, tá. Eu pulei aqui um slide, deixa eu explicar ele. Na verdade, quando eu coloquei falei das premissas e pulei. A diferença entre voo biveloz, veloz e iveloz. Biveloz são voos além da linha divisada. Então, quando você voa um dronezinho desse aqui, que está na minha mão, desse tamanho, a 700 metros de distância de você, você não enxerga mais esse drone. Daí você está voando biveloz, além da linha divisada. Significa que você não está enxergando o drone.
esse tipo de operação é proibida, tá? Não é proibida, mas ela tem uma restrição muito maior, muito, em qualquer lugar, na verdade. Depois você tem um voo veloz. Isso aqui é uma sigla em inglês, tá? Que significa isso que eu estou explicando, né? Vision Line, não sei o quê, tá, né? Então, veloz na linha divisada. Essa aqui é a forma que a gente deve normalmente operar os drones, na linha divisada, ou seja, você tem que ter contato visual com o drone o tempo inteiro. Mas para quê? Caso apareça uma aeronave, como apareceu hoje os caras lá de hidroavião, né? Você consegue tomar uma ação para poder evitar uma colisão com aquela aeronave, né? Ou com um objeto, com um obstáculo, com um prédio, com o que for. Então você tem que manter contato visual com o drone. Eu mesmo, antes de ontem, fui comprar aqui uma bateriazinha, as baterias do DJI Mini, que o cara ele perdeu o drone porque uma gaivota atacou o drone dele e derrubou, né? Ele estava voando longe, ele falou que não estava. Quando ele viu, a gaivota estava. Se ele estivesse voando mais próximo, às vezes ele conseguiria tomar uma ação ali para evitar, né? O ataque da gaivota, imagine. Aí você tem o voo I-Veloz, que ele é permitido também, que é o voo estendido, né? O voo estendido é o seguinte: você está voando o drone, e aí você tem um colega que você vai posicionar o colega numa distância tal que quando você perder o contato visual com o drone, o seu colega vai ter o contato visual. Então ele é chamado de observador. Importante isso aí, observador, tá? É uma figura que é expressa ali nos regulamentos, né? Que é esse observador. Mesma coisa se você estiver voando na primeira pessoa, aquele FPV, né? Person View, né? Então você está com óculos aqui, você só enxerga, o que a câmera está mostrando, você está enxergando no óculos. Então o que acontece? O que em volta você não está vendo nada. Então para voar veloz, você tem que ter um observador do lado de olho no drone, vigiando o entorno, né? Então, você pode voar veloz, né? Voar eu voo na primeira pessoa, quem usa óculos, né? Mas você tem que ter um observador do lado. Esse é o voo estendido. Ou se você quer voar 1 quilômetro e você só consegue ver o drone até 500 metros, daqui a 750 metros você coloca um observador. Quando você perder o contato, esse observador já vai ter o contato visual. Aí é importante você ter uma comunicação, seja via rádio, seja via celular. Então, esse primeiro caso que eu falei aqui, ó, foi que eu expliquei dos requisitos necessários. São os requisitos para voar um drone até 25 quilos, na condição veloz e abaixo de 400 pés, que é o nosso limite de altura permitida para voar. 400 pés equivale a 120 metros de altura, tá? Esse é o nosso perfil de voo, tá? Não adianta inventar, não. É o quê? 120 metros de altura máximo que você vai voar e contato visual com drone. E drones até 25 quilos também, drone mais caro do que isso, né? Já tem que ter aí alguns milhares de reais para poder comprar, né? Aqui já é na condição de drones até 25 quilos biveloz, tá? Eu vou passar de uma forma genérica porque interessa menos para a gente que vocês não estarão voando biveloz, tá? Então esse drone já tem que ter um certificado de autorização de voo experimental ou autorização de voo especial de voo, tá? Certificado de marca experimental. Então tem alguns requisitos aqui diferentes, que é muito mais do drone do que propriamente dito do piloto, né? A aeronave deve dispor de transponder, né? Ou seja, você vê que são requisitos muito mais para dar a aeronave. Aí você me pergunta, mas Marco, existe alguma condição de alguém voar acima de 400 pés no Brasil ou biveloz além da linha divisada? Daí eu te respondo, sim, é possível. A partir do momento que você compre um dos drones já autorizados pela ANAC para voar biveloz ou voar, é, ou voar acima de 400 pés. E aí, se você entrar no site da ANAC, você vai ver que já existe lá uma série de equipamentos autorizados. Dentre eles, nós temos esse Arator, que é um drone fabricado pela ExmoBolt, é um fabricante grande nacional brasileiro, é o maior da América do Sul, né?
Inclusive, agora já teve até aporte de dinheiro da Embraer. A Embraer já tem participação acionária nessa fábrica, né? E eles têm drones autorizados pela ANAC para voar tanto acima de 400 pés, quanto biveloz, 2 km de distância, 3 km de distância. Para isso, eles têm uma série de incrementos aqui, como transponder, luz de beacon, né, que a gente chama que são as luzes sinalizadoras nas asas. E nós temos também o IBI aqui como outro exemplo, além de outros, né? O IBI é um drone famoso, asa fixa, que é da SenseFly, que é uma empresa suíça. É um drone que já existe há algum tempo, né? E é um drone muito bom. Ele é bem levinho, é feito um isopor especial, né? Tem um nome diferente. Ele também é autorizado no Brasil a voar biveloz. Então, se você comprar um desses drones, você vai ter um treinamento do fabricante te preparando para fazer esses voos, e aí automaticamente você passa a estar autorizado a realizar esses voos bivelozes, ou acima de 400 pés. No caso, sim. Alguma pergunta? Sim, Marcos, no geral, os drones, eles vêm com essa altitude controlada ou Não. você involuntariamente você passa desses 120 metros? Involuntariamente. Não, você pode passar involuntariamente ou voluntariamente, entendeu? Esses drones você consegue ir até 5 km de altura com E, eles, entendeu? Então, então com você tem que estar de controle, olho no no drone, painel para você coloca o que teto. Oi? isso, isso. Então a gente regulamenta, a gente programa o teto de altitude do Isso, drone, é isso? Para isso, que ele não atinja uma altura maior. exatamente. Ah, beleza. Tá? Então, os nossos, normalmente, ele fica no 120, por exemplo, hoje, quando passou esses hidroaviões aí. Eu estava fazendo voo a 50 metros de altura. Eu coloquei o teto a 55, para não ter risco dele passar, entendeu? É, então, para cada situação, você pode colocar menos. Se você tiver uma área de um presídio, daí a 700 metros de distância, você, para não correr risco, você já joga também você pode limitar a distância também de você. Então, você fala, ó, eu quero que esse drone vá no máximo a 400 metros para não ter risco de ele chegar no presídio, daqui a pouco os quilos vão vir em cima de mim, achando que eu estou entregando o celular né, lá dentro do presídio. Então, você consegue limitar tanto a distância quanto a altura dentro da configuração do drone. Aí aqui fazendo é uma parte muito importante para vocês, né? Esse slide 14, que são os documentos a serem importados, que é um resumo ali dos slides anteriores, né? Então você tem que ter a certidão de cadastro do CISANTE, válido para 24 meses, tá? Que é o registro que sai lá no sistema da ANAC. Isso aqui não. O manual de voo da aeronave, tudo pode ser digital, não precisa ser impresso, não, tá? A apólice de seguro contra terceiros, que é o RETA, o documento de avaliação de risco operacional, atualizado dentro dos últimos 12 meses. Não, isso aqui não. O certificado de homologação do rádio pela Anatel, se ele não vir já certificado, esse aqui mesmo não tem, né? Foi adquirido aqui. Autorização de voo emitido pelo DSEG, então você vai lá no sistema do DSEG chamado SARPAS e faz a solicitação de voo. E no caso de voos para aerolevantamento, você tem que uma autorização, a depender da área, se for mais de 2 quilômetros de raio, você tem que fazer uma pré-autorização no Ministério da Defesa para fazer aquele aerolevantamento. Esses são os documentos necessários para todo e qualquer voo de drone até 25 quilos para fins comerciais, tá? Certo. Marcos, no meu caso, que eu trabalho em área rural, na zona rural, digamos assim, porque para esse meio, essa utilização do drone, é evidente que eu vou ter um espaço livre. A gente, para ver um avião lá na nossa região, é muito difícil. Um helicóptero é praticamente impossível. Eu digo assim, essa questão da gente fazer esse levantamento topográfico, digamos, uma área com
10.000 hectares. Aí na localização, eu tenho um ponto para eu tirar daqui a 3 quilômetros. Será que na área rural, mesmo na área rural, sem esse risco, essa probabilidade de risco, eu tenho que ter também essa, porque eu devo, em alguns momentos, precisar desse drone trabalhando um pouco mais distante de mim. Lógico, com alguém, como você diz, com um observador próximo dele, com o celular me dando a indicação, olha, ele está assim, tal, tal, estou vendo ele daqui. Mas mesmo na área rural, eu devo precisar dessa autorização de distância? Sim, pelo regulamento, sim, tá? Não tem nada específico para a área rural. Agora, o que eu te digo é que muita gente acaba não seguindo. Então, se é importante aí, bom, é importante primeiro ter noção da regra, qual é, e se você estiver infringindo, ter consciência de que está sendo infringido. E aí, efetivamente, ter o bom senso e o cuidado, né? De avaliar direitinho a área. Tomar cuidado, por exemplo, aqui eu estou numa cidadezinha minúscula, na verdade, aqui não, onde eu estava fazendo trabalho, uma cidadezinha minúscula, minúscula, que não tinha nada, nada, nada em volta, né? E passaram os aviões. Eu já fiz trabalho lá na Serra de Teresópolis, há muitos anos atrás. Quando eu assusto, sai de um helicóptero de trás da montanha. Não sei se me persegue, mas eu já deparei em situações assim que eu não imaginava e de aparecer um avião, apareceu um. Tava fazendo trabalho em Cocos lá, não sei se alguém conhece Cocos, Macaúbas. No o aeroporto fecha, nós fechamos o aeródromo, que era um trabalho em cima do aeródromo para poder certificar ele para a ANAC, que ele estava com algumas divergências lá. Aí eu gerei Notan, fechei o aeroporto. Aí estou lá voando com drone. Daqui a pouco que vem um avião para pousar no aeródromo que estava fechado. Entendeu? Corri, maior susto, inclusive a gente mas um pouco a gente estava com o carro parado, estacionado na pista, né? Porque estava andando na pista, tudo mais. E aí veio o avião, passou o avião em cima da pista, falei, esse avião vai vir para pouso. Baixei o drone, daqui a pouco vem e pousou o avião. Fui conversar com o piloto, né? Como um bom piloto aí de aviação tripulada, a maioria meio arrogantezinho, né? Veio cheio de arrogância, voando com drone, né? Não, eu não tô sabendo de nada, não, porque aí eu falei com ele, eu joguei duro, falei, você não olhou, você não olhou o AIS, né? Que é o sistema onde tem tudo, todos os sistemas, todo voo, todo piloto tem que entrar e olhar esse site aí da AIS, que é da aeronáutica, da aviação, para ver se o aeródromo tá fechado, se tem NOTAM. Falei, não, eu olhei e não tinha, não. Falei, tem NOTAM. E aí eu mostrei para ele que tinha, e aí ele viu que ele tinha consultado com o indicador errado, ele fez a consulta errada, né? Mas assim, então tem várias situações que podem acontecer, né? Eu já fiz trabalho lá em Luiz Eduardo Magalhães, na fazenda, de 18.000 hectares, de coordenar com o coordenador da aviação agrícola, ele falar, Marco, pode voar, tá tranquilo, o avião tá em terra. Falei, beleza, então vou voar no talhão XYZ. Tô lá voando, daqui a pouco vem um caminhão a 1.000 por hora, quando vê um caminhão, eu com drone distante um pouco, né? E quando chega o caminhão, eu quero avisar que ele tinha esquecido que ele tinha me autorizado a voar com drone. O tempo ficou muito bom sem vento, não sei o quê. Ele autorizou o piloto a fazer pulverização. E o piloto ainda veio dar uma. Porque piloto de aviação agrícola, vocês devem. Eu acho que é do interior e Fátima aí, não sei. Bem sabe, os caras são malucos. O cara veio dar um rasante em cima da gente. Eu baixei o drone no meio da plantação. Para no meio da plantação. Foi um susto. Então, ou seja, já passei uma série de sustos, muitos sustos mesmo. Muita história para contar aí desses Com anos todos. certeza. Ô, Marco, Mas, essa pergunta minha Por foi. que você não escreve um livro, uma nossa, coletânea, dá um livro e um manual para nós, né, de é como muita resolver os problemas? situação. É muita coisa Olha, mesmo. Marco, essa pergunta minha foi exatamente prevendo uma situação dessa, É, lá em Luiz Eduardo Magalhães, lá em Barreiras, e tem muita aviação onde agrícola lá que realmente. você sabe, né? Eu conheço a região lá, não? Já fiz estágio por lá, já fiz algum trabalho por Você é lá, já agrônomo, tive, você sabe. inclusive o Senar, nós tivemos um treinamento de máquinas modernas também lá.
Pode Então, eu falar. sei como é lá. Então, assim, é como você diz, o gerente, o supervisor, ele, no mínimo, ele esqueceu de algum detalhe. E lá realmente pode surgir um avião a qualquer momento, um avião pulverizando, um avião apagando algum incêndio em alguma região por lá. Agora, onde eu moro realmente, na Chapada, nós ainda não temos essa tecnologia. Mas sabe o que que você tem na Chapada? Você tem na Chapada Sim, Graé e você tem na Chapada Bombeiro, em função de incêndio, às vezes, e resgate de pessoas desaparecidas aí na Chapada. E Bombeiro e Graé são duas instituições que só voam baixo, né? Eles só voam abaixo da altitude que a aviação normalmente, né, voa. Então, assim, a surpresa que você pode ter é algum fazendeiro, porque tem os aeródromos aí das fazendas dos fazendeiros mais, né, do fazendeiro político, né? Sempre tem ali um aeródromo, então pode estar vindo um avião de fazendeiro, ou é bombeiro, ou é graer, é por aí, né? Ó, no mais, beleza. Eu tenho uma dúvida aqui, tem a ver com o assunto da legalização das imagens e coisa e tal. Eu costumo acessar também um banco de imagens que é muito comum para o mercado publicitário, que é o Shutterstock. E no Shutterstock tem imagens para você comprar que são imagens de drone. Beleza. Só que vendo superficialmente, com o conhecimento leigo que eu tenho, eu percebo que essas imagens são ilegais. Ou porque estão numa posição errada, ou porque estão sobrevoando multidões, ou de alguma forma me parece que estão erradas. Ou seja, o cara está comercializando ali a prova do crime que ele cometeu. A minha dúvida é, quanto de fiscalização existe em torno disso? Por que a pergunta? Porque o meu receio é subir o drone, fazer uma foto aérea e vender para o cliente. Semana que vem está no outdoor pela cidade toda. E aí, eu vou ser penalizado com isso? Porque, afinal de contas, tem uma prova ali indiscutível do que meu voo foi ilegal. Ó, a sorte de quem faz alguma coisa legal é que tem muita gente fazendo coisa legal. Então, a maioria passa, né? Brasil, 210 milhões de pessoas, é muita gente fazendo coisa ilegal. Então, você está ali no meio do bolo, né? Mas o que eu posso dizer é que o GRAE é uma das instituições no Brasil que mais jogou duro com relação à questão de drone. Por quê? Porque começou lá no Carnaval, muitos anos, 2015, 16, estava tendo muito problema, porque o GRAE sobrevoa muito ali no Carnaval. Tinha muito helicóptero de reportagem, que agora não tem, porque os caras todos estão comprando drone, né? A gente mesmo treinou o pessoal da Rede Bahia. A Record tinha helicóptero, agora, já, a essa altura, deve estar com seus drones também. Então, assim, os helicópteros de reportagem estão acabando, mas tem Graé, tem né, tem outros. Então, na época do carnaval, tinha muito problema. Eu participei de algumas reuniões que o Graé puxou com os pilotos de drone para poder coordenar para o carnaval como que seria. Então, eles foram muito precursores nisso. E eu já tive várias notícias que aquelas coisas mais absurdas, o pessoal vai na internet, pega e realmente tenta chegar na pessoa. Principalmente quando a mídia aponta alguma coisa grave, né? Fechou um aeroporto porque tinha um drone na cabeceira. Aí quando gera um estresse desse, aí o pessoal fica mais em cima. Depois dá aquela relaxada. Então, por exemplo, quando caiu o drone, o pessoal está fazendo muito, usando drone race para fazer cobertura de eventos, de shows, né? Aí quando aquele drone caiu lá, que pegou na menina e machucou a menina, pronto, já virou um estresse aí, ficou visado. Então, é aquela coisa, né? É bem assim, você está assumindo um risco e se colocar na mídia, nas redes sociais, pô, você coloca hoje, aí amanhã acontece um BO grave, você vai estar em evidência, né? Então, se não De- acontece deixa eu nada, pontuar, deixa eu pontuar uma coisa interessante, quer dizer, para mim interessante. Eu agora estava fotografando justamente por Senar, que o Washington trabalha, e eu estava com a equipe que estava filmando, eu estava fotografando. E lá em Boca do Acre, as pessoas subiram o drone, sem legalização, sem nada. Subiram o drone e filmaram. Pronto, esse é um exemplo. Mas eu já estive acompanhando filmagem de coisa para o governo, VTs do governo, campanhas publicitárias do governo, onde o drone sobe da mesma maneira,
faz a gravação ilegal e depois veicula, inclusive com a SECOM pagando a veiculação e o cachê do piloto. Ou né? seja, totalmente ilegal e, ao mesmo tempo, totalmente aliado do governo. Agora mesmo eu vi a campanha de Lauro de Freitas, com fotos aéreas também, no perfil do Instagram, e eu percebi que está sobrevoando de uma forma ilegal, tem não anuentes abaixo, e ele está fazendo fotos. Ou seja, está fora das regras, É, mas está sendo comprado pela prefeitura. não é. E na parte do aerolevantamento, regularização fundiária, o que mais está acontecendo no Brasil afora é regularização fundiária com empresas utilizando drones sem estar inscrito no Ministério da Defesa, né? E então, mas é isso mesmo, né? Não adianta, é a realidade, né? Então, assim, eu acho que, porque também, às vezes, tem que ter alguma resiliência, senão você fica até fora do mercado. Mas o profissional, ele acaba tendo uma avaliação muito mais criteriosa, né? Então, você vai estar ali 98% certo, às vezes 2%, ou você voou ali um pouco fora, você pediu autorização, voou um pouco fora, algumas, né? Você precisou de 18 dias para solicitação de voo e o cliente quer com 10, entendeu? Tem algumas situações que você meio que é exigido né? Não estou aqui, não tô aqui incentivando, né? Mas, mas é complicado mesmo. Vamos lá, vamos para frente, que esse tema é um tema polêmico, tem muito conteúdo. Normalmente eu estouro o tempo e hoje eu não posso estourar, não, porque vai ter, se no tempo regulamentar, vai terminar 2 da manhã para mim. E amanhã eu estou de pé às 6. Vamos lá. E é ruim para vocês também, principalmente, né? Também aí já vai dar 10 horas da noite. Esse aqui é o que sai do sistema do CISANT da ANAC, tá? Esse é o registro, né? A certidão de cadastro de aeronave não tripulada, tá? Ela vem com número, ela vem com número, tem um número, você coloca o número de série, tem um número de cadastro do drone, que é o que você anexa nele, né? Esse aqui era até o nosso, o Drone Solution. Nosso famoso Phantom. Eu vou muitos anos com ele. Então, esse é o documento que sai, tá? Ele normalmente tem validade de 24 meses, o sistema é o CISANT. Lá na frente eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que cadastra, como é que entra. Se eu acessar da minha máquina, senão eu vou acessar a máquina do Murilo aí. Tudo bem, Murilo? Não, tranquilo. Se precisar aí. Eu acho que eu tô com algum pau aqui que eu não tá abrindo site nenhum desses. É, Então guardem, tá? CISANT é o sistema que é da ANAC. Para que o CISANT serve? Para registrar o drone e te registrar. Você pode fazer o registro como pessoa física ou pessoa jurídica. E o drone, você pode registrar ele como equipamento recreativo, tá aqui, ou não recreativo, tá? Quando ele é recreativo, esse número aqui começa com o número com R, e quando ele é não recreativo, começa com P, né? Essa sequência. Aqui foi de uma apresentação que eu vi da ANAC, que eu achei interessante, que eles mostraram já algumas sanções administrativas, providências administrativas, né? Inclusive já prevendo multa. Você vê, isso aqui foi uma apresentação da ANAC, ó, ANAC e tal. Então você vê que pessoa física está sujeita a multa até de R$ 5.000. Operar aeronave em estado de embriaguez, por exemplo, né? E já pessoa jurídica pode chegar até R$ 15.000, uma pessoa jurídica. Serviço aéreo sem estar devidamente autorizado, ou seja, a turma toda que faz aerolevantamento sem ser inscrito no Ministério da Defesa, ele está fazendo um serviço o qual não está autorizado. Então, já valia uma multa de R$ 15.000 aí, né? Isso aqui uns slides da ANAC para orientar os órgãos fiscalizadores, que a ANAC não tem gente para fiscalizar, então os policiais são treinados, né? Qualquer autoridade ela pode ser treinada para efetivamente auxiliar nessa fiscalização em solo, né? O DSEA, que eu falei que é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, já é o órgão que controla o acesso ao espaço aéreo. E ele tem uma série de serviços. Esses serviços aqui eu não vou entrar em detalhe, porque são serviços muito voltados para aviação tripulada, né? Serviço de tráfego aéreo, controle de tráfego aéreo, serviço de informação de voo, serviço de alerta,
tem a parte de meteorologia, aeronáutica, a parte de telecomunicações e tem a parte de busca e salvamento. Isso tudo são serviços prestados pelo DSEA. Como eu disse, debaixo dos DSEA nós temos sindactas. O Brasil ele é dividido em 4 áreas e cada sindacta cuida de uma área dessa. Onde? Brasília, nós temos um sindacta 1 que cuida do Brasil, da região central, né? Depois tem o Sindacta 2, que fica sediado no aeroporto de Curitiba e ele cuida da região sul, né? Depois nós temos o Sindacta 3, aqui sul e sudeste, tá? Sindacta 2, sul e sudeste, aqui Rio e São Paulo, ponte aérea aqui Rio e São Paulo, né? Depois o Sindacta 3, que é o que interessa a gente, está localizado no aeroporto de Recife e que controla todo o Nordeste, e tem o Sindacta 4, que fica em Manaus. Então, quando a gente faz a solicitação de voo, quem vai lá autorizar? Se não for uma autorização automática, é um sargento da aeronáutica que fica no Sindacta 3, lá no aeroporto de Recife. A regra específica para o espaço aéreo é chamada de alturas muito baixas. Então, a aeronáutica ela definiu que voos até 120 metros não coloca tanto em risco a aviação tripulada. Por quê? O helicóptero, normalmente, a altitude mínima dele de voo, normalmente, isso é regra geral, tá? São 500 pés. Então, se você voar até 400 pés, você tem ainda uma distância vertical de 100 pés entre um helicóptero e o drone, no ponto mais alto dele. É claro que tem uma série de exceções. Se esse helicóptero estiver vindo para pouso, ele vai passar abaixo desses 500 pés, né? Se ele está na região rural, esses 500 pés ele cai para 200 pés, inclusive, né? Então tem uma série de exceções aí. Mas, como regra, a altitude, como regra geral, a altitude mínima da aviação tripulada são 500 pés. Por isso que foi delimitado esse espaço. O drone, ele é proibido compartilhar espaço aéreo entre um drone e uma aviação tripulada. O drone ele sempre voa no espaço segregado, no espaço aéreo segregado, separado da aviação tripulada, por enquanto. Está sendo desenvolvido no mundo e em passos largos a UTM, né, que é todo um sistema de gestão das aeronaves não tripuladas. Para quê? Integrar isso com o sistema de gestão do espaço aéreo e você passar a ter voos aí realmente complexos entre drones e aviação tripulada. Isso aí é futuro. É um futuro que está cada vez mais próximo, porque realmente isso em função desses drones, os táxis, né, que é chamado do eVTOL, não sei se já ouviu falar. Em vez de agora helicóptero, você vai ter esses drones, são táxis aéreos que saem de um terraço de um edifício e vai até um outro ponto da cidade. Esse drone, ele não é tripulado, você vai no aplicativo, coloca o seu horário de embarque, origem, destino, beleza, ali já vai cobrar do seu cartão, você sobe, fica na salazinha de espera, bateu no horário, você entra dentro, vai ter alguém supervisionando esse equipamento, né? Mas ele vai voar, vai decolar de um prédio e vai te deixar no outro, tipo lá os Jeffersons, né? Como é que era? Tinha um desenho futurístico do passado. Os Jetsons. Os Jetsons. Era Eu mais era ou menos isso. eu era fanática por esse desenho. Eu também. Então, são os eVTOL, táxis aéreos. A Embraer está desenvolvendo o seu, a Boeing, a Airbus está desenvolvendo o dela. Já tem chinês, o táxi aéreo, esse eVTOL chinês voando em Dubai. Então, assim, o mundo hoje está passos largos, né? Condicionantes operacionais gerais para operações em alturas muito baixas, né? Então, é mais ou menos o que a gente falou. Ter o RPA atendido às necessidades legais, conhecer os meios de contato com os órgãos responsáveis pela operação, ou seja, se você estiver voando próximo de um aeroporto, procura ter o contato da torre ou do rádio de quem opera aquele aeroporto, né? Conhecer os meios de contato com os órgãos de serviço de tráfego aéreo, né, mais próximo, operar em condições visuais, né, ou seja,
não de chuva, neblina, nada disso. Realizar operações velozes na linha divisada, afastado no máximo 500 metros horizontais do piloto remoto, que normalmente isso aqui é uma regra geral, que é a distância onde você começa. Claro que cada um tem uma vista melhor do que uns têm uma vista melhor, outros não. Eu já uso óculos, tem gente que não. Mas 500 metros é onde o drone começa a desaparecer da sua vista. Então, é mais ou menos colocado isso aí como regra. Ele está voando, imagina, 120 metros de altura, 500 metros de distância, você tem ali a hipotenusa ali, você tem uma distância significativa. Manter 30 metros de edificações, estruturas, patrimônios e animais, né, afastado, 30 metros horizontais. Manter 30 metros afastado de concentração de pessoas não anuentes, né? E não voar sobre áreas povoadas e aglomeração de pessoas, né? Aqui já é mais complicado, exceto aquelas anuentes, a gente vê anuente. Então, agora vem aqui a regra para você. Quando você vai lá no Sarpas para fazer a solicitação de voo, deixa eu ver aqui se era alguma coisa de. Não, nada a ver, não. Alguma mensagem de. É, quando você vai lá no Sarpas fazer a solicitação de voo, você tem que respeitar algumas regras para você conseguir autorização, senão seu voo vai ser negado. Ele vai ser negado. Que regras são essas que você tem que respeitar para poder acessar o espaço aéreo? Essas regras estão descritas lá na ICA 140, que é o regulamento que foi escrito, publicado pelo DSEA, tá? Isso que eu vou passar aqui agora. O que eu vinha falando até, deixa eu ver, até aqui, ó, normalmente está regulado pelo RBAC 94E, tá? Que é o RBAC 94E lá da ANAC, né? Registro de equipamento, de piloto, o piloto tem que portar, não sei o quê. Quando nós começamos a falar de regras de acesso ao espaço aéreo, aqui agora a gente já está falando da ICA 140. Isso tudo aqui, ó, saiu, eu tirei da ICA 140, tá? Fiz um resumão lá, fui pegando os pontos principais da ICA 140 e trouxe para o curso. Então, nós sabemos que nós podemos voar até 120 metros, mas aí você tem uma altura máxima de 40 metros que você pode voar caso você esteja na seguinte situação. Para voar até 40 metros, você tem que estar afastado de 5 quilômetros de aeródromos cadastrados, né? Quando operando na zona de aproximação e decolagem. O que que é isso? Você tem a pista do aeródromo. Essa pista ela tem um sentido, né? Norte-sul, leste-oeste, tal. Então, o avião, quando ele vem para pouso, ele vem alinhado com a pista. Essa aí é a zona de aproximação e decolagem. Você pega o aeroporto ali de Salvador, tem a pista, né? Então, quando o avião vem para pouso, ele vem ali paralela a paralela, né? Depois vem baixando, baixando, passa por cima do bairro São Cristóvão, pousa. E para decolar, ele decola ali em sentido Ipitanga, né? Ipitanga, depois o mar. Então, essas são as zonas de aproximação e decolagem. Se o vento inverte, o aeroporto inverte a cabeceira de pouso e decolagem, né? Mas sempre, avião, ele sempre respeita a pista, porque não é igual helicóptero que pousa na vertical, né? Ele precisa de rolagem para pousar, senão não tem jeito, né? Então, se você estiver na zona de aproximação e decolagem, tem que manter a distância de 5 quilômetros, tá? Numa distância de 5 quilômetros, você pode voar. Acima de 5 quilômetros, você pode voar até 40 metros de altura, acima do nível do solo, tá? AGL é acima do nível do solo. Above ground level, em inglês aqui. Manter-se no mínimo afastado 2 quilômetros de aeródromos cadastrados quando operando fora da zona de aproximação. Ou seja, se você estiver do lado do aeródromo, vamos visualizar para poder ficar mais claro para vocês. Vier voando aqui. Cadê?
Aqui em cima. Aqui, ó. Se você estiver voando aqui no sentido da rampa de... Lembre que, por exemplo, Salvador tem 2 aeródromos, tem duas pistas, né? Tem a pista principal e tem a pista secundária aqui. Se você estiver voando na zona de aproximação e decolagem da pista, seja da principal ou da secundária, você tem que manter a distância de 5 km daqui para frente para voar 40 metros. Se você estiver na lateral, por exemplo, por aqui assim, ó, você está na lateral das duas pistas, você já pode reduzir essa distância para 2 km, até 2 km de distância você consegue voar a 40 metros de distância, a 40 metros de altura, tá? Essa é a diferença. Então, se você for voar aqui nas Eu moro aqui dunas, em Lauro de aqui... Freitas. Hein? Eu moro aqui em Lauro de Freitas e minha casa é perto do aeroporto. Eu não consegui nenhuma autorização de voo para levantar da minha casa. Não tive como. É no fly zone e acabou. Não me liberaram. Não sei se tem algum caminho que eu possa fazer. Tem. Inclusive, parte das fotos que eu vi da Prefeitura de Lauro de Freitas são fotos feitas em áreas que não, teoricamente não são permitidas voar. É possível sim, tá? Agora tem que ser algo que justifique, né? É o investimento, que é tempo. Eu vou falar ali na frente, mas você precisa de 18 dias para poder gerar toda uma documentação junto com. Você tem que acessar a administração aeroportuária e o pessoal do DTCEA, que é o pessoal que fica na torre, né? É um órgão do DCEA, DTCEA, é do DCEA. Eles ficam na torre de controle. Cadê? Aqui, que acho que não está atualizado, não. Tá aqui, aqui, né? A torre é por aqui assim. Não, sei lá. Tem a torre. Cadê a torre, né? Isso aqui tá. Esse aqui eu acho que é antigo. Tudo bem, não interessa. Então, você tem que acessar e gerar uma série de documentos. Eu sei que eu tenho esses documentos que eu já fiz vários voos, né? Eu fiz voo inclusive para a prefeitura, fiz voo aqui, ó, né? Coordenado com a torre, com o rádio terra-ar, comunicando com a torre, pedindo autorização para decolagem. Então, eles informavam quando não tinha pouso nem decolagem, aí eu podia decolar com drone. Se viesse algum avião, eu tinha que baixar. Porque aqui está sendo feita uma obra para evitar que o alagamento, né? Principalmente o alagamento daquele rio Ipitanga. Então, essa área aqui toda a gente voei aqui na cabeceira, mas tudo coordenado com a torre. Aqui também é uma área que eles fizeram para um pulmão, né, para evitar os alagamentos aqui do rio. Então, é uma obra de desassoreamento, né? Então, assim, eu comecei esse processo 40 dias antes do voo, aí reuni com o pessoal da torre, reuni com o pessoal da administração, fiz os documentos, né, documento de avaliação de risco, né, risco operacional, tem lá a carta de acordo operacional, e aí você vai pegar toda essa documentação assinada por eles, assinada por você, ZIPA, aí você faz a solicitação de voo com 18 dias de antecedência e anexa isso tudo. Aí o pessoal vai ver e te dá. Aí eles geram um NOTAM informando que de tal dia, na região, na zona tal, vai estar tendo operação de drone, né? Coordenado com o aeroporto e tal. Então, o piloto, quando ele vem para cá, ele entra lá no site AIS da Aeronáutica e ele vê, opa, tem um NOTAM, tem voo de drone nesse dia, em tal local. Aí já tá informado. Essa é a forma da aviação conseguir manter a segurança operacional. Então, o jeito tem para tudo. É questão realmente de seguir os processos, né? Entendeu? Tá ok, pessoal?